Eu achava que esse daqui era só um filme que facilmente poderia ter sido dublado pelo Hermes e Renato no Telaclass. Mal sabia eu que era um dos maiores filmes alemães de todos os tempos. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente porque eu tô aí no meio de um especial de Volta para o Futuro, de It a Coisa, falando de filmes de terror, de alguns lançamentos. Então é meio inesperado pra mim trazer um vídeo sobre esse filme aqui, que eu tenho 99,9% de certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, não conhece, mas enfim, eu posso estar equivocado, né? Eu pelo menos sei de uma pessoa que conhece esse filme, né? Porque o vídeo de hoje é um pedido de um amigo do trabalho, do Walter, que é a única pessoa do mundo que conhece esse filme, além de praticamente toda a Alemanha, claro, que é O Tesouro de Manitou, o filme dirigido pelo Michael Herbig, lançado em 2001, que é o tema da investigação/análise de hoje. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. O Tesouro de Manitou, pessoal. Este é um filme alemão, lançado nos cinemas em 2001, que é muito curioso, né? Quando você para pensar e analisar o que ele é, quando você vê imagens e cenas dele. Até porque, a começar que, né, ele é um filme alemão que está apoiado basicamente num dos grandes alicerces da cultura americana, que é o western, o faroeste, né? Você tem a figura de um nativo americano, que é interpretado pelo próprio Michael Herbig, um líder Apache que atende pelo nome de Abahashi, e o parceiro caucasiano dele, o Ranger, vivido pelo Christian Trumitz, que, né, eu imediatamente penso no Cavaleiro Solitário, no The Lone Ranger, né, a clássica série de TV, mas eu parei pra ver que, na verdade, o Tesouro de Manitou é uma série de paródia, né? Ele tá parodiando uma franquia de livros alemães dos anos 60 que se chama Winnie Pooh, que foi escrita pelo Karl May durante a década de 60, que também gerou sua própria série de filmes, franquias de TV, só que o curioso, né, é que o Karl May, pelo que eu li, ele não entendia muito sobre faroeste, ele não entendia muito sobre essa cultura. Eu acho que era mais realmente sobre assistir os filmes, né, ver Bonanza na TV, ver os filmes do John Wayne. Então ele meio que absorveu tudo aquilo, escreveu na Alemanha, né, inclusive os livros, né, e franquias do Winnie Pooh têm várias acusações de apropriação cultural, e os filmes do Michael Herbig, né, eu digo filmes porque pra minha surpresa tem uma continuação do Tesouro de Manitou que foi lançada na Alemanha nesse ano, né, uma grande coincidência. Eles tentam brincar um pouco com esse aspecto mais espinhoso do trabalho original do Karl May através da comédia, né? O Michael Herbig, ele diz que se inspira no trabalho do Mel Brooks, principalmente, né, um dos grandes gênios da comédia americana, de sátiras. Tem muito aqui também, não tem como não notar um pouco do Zaz, né, o David Zucker, Phil Abraham, o trabalho do Qual é que a Polícia Vem Aí. Nós aqui da plateia mais da minha geração não consegue não ver Todo Mundo em Pânico também, né, que é uma cria desse tipo de trabalho. E, né, eu assisti o filme, eu acho que da forma como ele deve ser visto aqui, dublado, numa resolução não muito alta, porque eu consigo entender como esse tipo de filme, né, pode ser encontrado e pode ser admirado, né, porque, né, ele tem uma história super simples, né, são esses dois amigos, o Abahashi e o Ranger, que são incriminados pelo assassinato do filho de uma tribo indígena poderosa, só que na verdade esse assassinato foi cometido por um outro vilão, que é o Santa Maria, vivido pelo Sky Dumont, que tem a mesma persona, o mesmo figurino de um clássico vilão de um filme de faroeste do Clint Eastwood, e os dois têm que limpar o próprio nome, ao mesmo tempo que eles estão indo atrás de um mítico tesouro, né, das peças de um mapa de tesouro que está localizado embaixo de uma caverna que tem o formato do sapato, né? Por isso que o título original do filme em alemão é O Sapato de Manitou, mas aí ele vira O Tesouro de Manitou, que é naturalmente muito mais chamativo, muito mais palatável. O que vocês têm aí, né, a partir desses 80 minutos é o clássico filme de caçada, de sketches aqui no caso, né, porque o Abahashi e o Ranger se separam em certo ponto da história, cada um vai encontrando um certo grupo de personagens, e aí você tem uma comédia totalmente pastelão, do tipo personagem que faz embaixadinha com uma pedra e joga na cara das pessoas, ou, né, o personagem totalmente nos 2000, né, acho que se tem um símbolo de humor dos anos 2000 é
alguém que seja um homossexual totalmente afetado, que no caso aqui é vivido pelo próprio Michael Herbig, cujo irmão gêmeo do Abahashi, que é uma versão gay dele mesmo, e é um humor bem besta, pra falar a verdade, é bem exagerado, é bem pastelão, mas é um tipo de caso que acho que assim, se eu tivesse assistido esse filme em alemão, no idioma original alemão, acho que teria sido uma experiência muito bizarra, mas a dublagem brasileira, né, uma das melhores do mundo, ela torna a situação um pouco mais engraçadinha, um pouco mais divertida de assistir. Eu até acho que o Michael Herbig, né, um sujeito do qual eu não conhecia, ele é um comediante alemão, já fez outros tipos de filme, né, alguns filmes de thrillers, de crime, de drama também. Ele tem um bom timing para comédia visual, né? Você consegue entender ali as composições dele de alguns anacronismos, por exemplo. Tem um pouco de Buster Keaton, né? Um clássico de você ver a fachada de um salão caindo como se fosse de papelão, ou até um número musical inesperado, né? No próximo do fim, quando você descobre que um dos personagens que deveria ter morrido não morreu, né? Tem aí um colete à prova de balas mágico. Aí os 3 personagens entram aí num número musical muito estranho, muito bizarro, como é toda essa experiência, né? O Tesouro de Manitou é um filme que eu não conhecia e eu queria saber se vocês já ouviram falar, se alguém já tinha, né, experienciado isso, mas eu fiquei muito, muito curioso, na verdade, em como os alemães parecem muito encantados pelo faroeste, né, por esse aspecto da cultura americana, porque não é só um filme B trash, ele é um filme B trash baseado numa franquia literária alemã inspirada em um western americano. E eu assisti tudo isso dublado em português, então tem uma matriosca aí de elementos culturais perdidos no Tesouro de Manitou, que, como eu falei no começo do vídeo, é uma das maiores bilheterias do cinema alemão de todos os tempos, né? Ele fez um equivalente a 70 milhões de dólares por lá, né? A gente imagina que o Michael Haneke teria só uma porcentagem desse valor exorbitante, mas o mais surpreendente é pensar que o filme vai ter uma continuação esse ano, que é A Canoa de Manitou, que também é dirigido pelo Michael Herbig, tem boa parte do elenco de volta. Eu acho que o filme já estreou na Alemanha. Eu fui no Letterboxd, literalmente só tem reviews em alemão desse filme aqui. Então foi uma grande coincidência, né, que eu tenha recebido um pedido de fazer um vídeo desse filme e aí do nada existe uma continuação, né? Existem vários livros do Winnetou na Alemanha, só que só existia esse até então do Manitou, né? O Michael Herbig, eu não posso dizer assim que seria um cara que eu assistiria mais filmes, que eu seguiria com mais interesse. Eu acho que ele tem, né, como protagonista, como o Abahashi, ele é meio sem graça, mas quando ele interpreta o irmão gêmeo gay, totalmente afetado e alegre, ele se diverte bem mais, né? Ele consegue tirar um pouquinho mais da situação. Porém, fica aí, né, pessoal, a recomendação, a dica do Tesouro de Manitou, mas acho que muito mais a curiosidade. Alguém já assistiu esse filme? Alguém já viu na TV, por acaso, esse filme dublado? Eu vi, né, eu assisti pelo YouTube, né? O filme tá disponível na íntegra no YouTube, tem muitos comentários de gente falando: "Nossa, comprei esse filme na feira. Nossa, vi esse filme aleatoriamente". Deixe nos comentários depois se vocês já conheciam Tesouro de Manitou e que outros, né, filmes obscuros assim, de situações inusitadas vocês já viram e até recomendam. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.